O Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Arroz e Feijão, localizado aqui em Santo Antônio de Goiás, foi criado em 1975 e possui segredos que podem contribuir para o bem das futuras gerações, não só aqui de Goiás, mas também como do Brasil e do mundo. O germoplasma pode ser entendido como uma amostra de material genético com capacidade de manter em condições especiais sementes que são utilizadas para produzir novas variedades para os agricultores. Existem bancos de sementes em todo o mundo. O maior deles e mais moderno, contudo, está na Noruega. Trata-se de uma construção de 1.000 metros quadrados, conhecida como Cofre do Mundo, cravada a 130 metros de profundidade no arquipélago de Svalbard, no Oceano Ártico, quase chegando ao Polo Norte. Ali, com temperatura controlada de menos 18 graus Celsius, há cofres que abrigam quase 1 milhão de espécies de semente. O Brasil, inclusive, já enviou para o local cerca de 10.000 variedades. Em tese, essa caixa forte pode suportar cataclismas geológicos e até explosões nucleares. Isso possibilitaria a retomada da agricultura caso a terra passasse por situações extremas. Goiás também possui seus reservatórios. O maior deles pertence à empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. O Banco Ativo de Germoplasma, situado em Santo Antônio de Goiás, região metropolitana de Goiânia, atualmente armazena cerca de 45.000 acessos, sendo 30.000 de arroz e 15.000 de feijão. São variedades coletadas desde o início da década de 1970, em diversas regiões do Brasil e em mais de 100 países. Paulo Idel, coordenador do banco, explica as finalidades dessa audaciosa empreitada. A Embrapa, o banco, ele faz atividade de pesquisa. Não é só um banco de guardar germoplasma. Ela faz pesquisa também. Tem vários trabalhos de pesquisa que são feitos no banco, justamente para subsidiar o nosso programa de melhoramento. Nós criamos algumas que a gente chama alguns materiais, introduzimos o gene e passamos isso para o melhoramento para ele desenvolver variedades comerciais. Entendeu? E vocês já tiraram conclusões? Que resultados já tem? Já foi cultivada essa espécie? Com melhoramento genético? Essa linhagem que nós obtivemos, que é para soca, ela é usada muito em trabalho de cruzamento com outro. Tem que entender que nós fazemos o que a gente chama um pré-melhoramento, um passo antes do melhoramento. Aí nós criamos essa linhagem e passamos para o melhoramento. Aí elas são utilizadas nos programas. Por exemplo, as variedades tradicionais que nós coletamos no Brasil inteiro. Teoricamente, hoje, o produtor olha e não quer, porque o material mais alto, tudo. Hoje, eles querem o material mais baixo na cama. Então, a gente usa essas variedades tradicionais para incorporar genes favoráveis na outra. Nós devemos lançar, ano que vem, ou mais na frente, uma variedade para o Tocantins, para arroz e Tocantins. Ela está em fase de avaliação final, cujo um dos par dela, um dos genitores que a gente chama, é a Três Maria. Três Maria é uma variedade tradicional do Brasil, mais do Maranhão, que ela é resistente à principal doença do arroz, que é a brusone. A brusone causa violenta perda de mais de 50% nas lavouras. Então, essa é a utilidade do banco em si. Essa é a utilidade do banco. Não é dizer que todo o material que está lá dentro a gente vai usar, tanto de arroz como... Não. Mas, se a gente quiser fazer trabalhos específicos, nós temos o acervo aí. Nós temos um trabalho que nós fazemos, que a gente estava discutindo há pouco tempo, chamado melhoramento preventivo para pragas quarentenárias. Citei para você o caso da soja. Tem uma doença que ocorre na América Latina, como um todo, ocorre inclusive na Colômbia, na Venezuela, que são países que fazem fronteira com o Brasil. É uma bactéria, Xanthomonas oryzae. E não tem no Brasil. Mas nós desenvolvemos um trabalho usando fonte de resistência encontrada no nosso banco. Nós obtivemos várias linhagens com resistência a Xanthomonas. Se daqui um dia essa doença entrar, nós já temos um passo na frente. Nós temos um passo na frente. Isso graças a gente ter um acervo grande no banco. Nós só podíamos fazer isso se nós tivéssemos as fontes de resistência. Essas fontes de resistência são oriundas do IRRI.
através de intercâmbio, nós temos elas no banco e nós usamos em cruzamento, nós finalizamos esse trabalho. O trabalho é minucioso. Tudo começa pela limpeza das sementes coletadas, o que evita a contaminação da amostra. Uma delas segue para o maior banco de sementes da Embrapa, em Brasília. Trata-se de uma espécie de backup, pois se uma das amostras se perde, uma cópia está salva em um dos bancos. Já a amostra restante permanece aqui, onde recebe dados de identificação para armazenamento e pesquisa. O restante das amostras estão abrigados nesta câmara fria, sob temperatura que varia de 11 a 13 graus Celsius e umidade relativa do ar de 25%, as sementes são armazenadas em recipientes como esses. Eles ficam nessas estantes deslizantes, com 10 prateleiras cada uma. Esses protocolos permitem a sobrevivência das sementes por longos períodos. Aumentar o tempo do material ficar aqui dentro. Por exemplo, ele nessas condições ele pode durar aqui, se a gente mexer, 30 anos, mais ou menos. Eu sei disso porque quando eu assumi o banco, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um inventário, pegamos todo o material que estava aqui dentro, tiramos para fora, pesamos, fizemos todo o processo, medimos umidade, temperatura. E nós encontramos material que estava armazenado e as condições não eram tão boas, estava armazenado há mais de 30 anos que germinou tranquilo. Então essas condições de temperatura e umidade é justamente para manter a longevidade do material aqui dentro. Embora estejam preparados para as adversidades do futuro, os bancos de sementes já confirmam suas potencialidades agora. Preservar o material genético das espécies e a biodiversidade dos biomas é um desses ganhos. Uma professora da Universidade do Maranhão, ela mexe só com essa parte porque o Maranhão, o que se cultiva lá são pequenos agricultores. É um dos berços das variedades tradicionais de arroz. Essa professora, ela foi fazer, eu falei para ela, olha, nós temos uma coleção muito grande de variedades tradicionais do Maranhão com a gente aqui. Se ela só quiser, a gente passa uma cópia para vocês. Aí vocês não precisam gastar dinheiro nas coletas, que eu acho que vocês não vão encontrar o que nós temos aqui. Aí, não, mas nós queremos fazer coleta. Aí ela fez, gastou dinheiro, tudo, e depois chegou à conclusão que, na realidade, muitas das variedades tradicionais tinham sido extintas. Aí nós estamos repatriando para o Maranhão as variedades tradicionais do Maranhão que nós temos aqui. Nós temos semente até de país que acabou. Por exemplo, a União Soviética, nós temos semente que nós acreditamos que seja material mais tolerante a frio. Nós temos material aqui da Bélgica, nem sabia que tinha arroz na Bélgica. O senhor Paulo enfatiza que proteger variedades importantes, às vezes base da alimentação de um povo, também é uma conquista dos bancos de sementes. Eclodiu a guerra na Síria, um dos pesquisadores de lá teve a ideia de mandar o acervo deles, uma cópia para os Svalbard. E o pessoal, como se diz, o Estado Islâmico, destruiu o centro, destruiu as câmaras frias todas. E o material estava guardado lá. Aí esse centro internacional ele foi transferido para outro país e o Svalbard está mandando material para esse pessoal. Só isso já justificou o Svalbard. Outra vantagem é a disponibilidade de estoque genético que permite o avanço de pesquisas. Nessa casa telada, por exemplo, a Embrapa realiza estudos com uma variedade tradicional de arroz. Como você pode ver, tá aqui, essa aqui é uma espécie silvestre brasileira que foi coletada aqui no Brasil. Geralmente ela ocorre na Amazônia ou no Pantanal. E comparando ela com a espécie, com a Oryza sativa, a espécie cultivada. Essa espécie, você vê a diferença de tempo, aí você pode pensar, e para que nós temos esse material? Esse material ele é utilizado como fonte de gene para transferir dela da espécie silvestre para a espécie cultivada. Entendeu? Para aumentar, por exemplo, nós desenvolvemos um trabalho com arroz, onde nós incorporamos o gene de uma espécie silvestre chamada Oryza glumepatula, do Brasil também, que o arroz que nós obtivemos, ele tem uma maior capacidade de soca. O que é soca? Você colhe, tem a colheita principal e depois você corta e vem outra colheita.
Então isso para o produtor é fantástico, principalmente para o pequeno produtor. Ele tem 2 safras no ano só, sem precisar plantar Acelera nada. mais, Não, ele tem maior rentabilidade, maior lucro com isso. Porque ele corta a planta aqui embaixo, aí ela rebrota. Isso aí foi fruto de um gene que nós trouxemos da espécie silvestre. Somos fiel depositário dessa semente, desse banco, a Embrapa. Ela é um patrimônio do povo brasileiro, isso aí. Porque, se você vê, nós temos armazenado acessos aqui no banco que vieram de pequenos agricultores desde a época do descobrimento. Isso aí, quando a literatura mostra que quando os portugueses trouxeram, vou dar um exemplo para você das variedades tradicionais de arroz. Geralmente o arroz ele é de água e elas se adaptaram a esse sistema aqui de sequeiro. Então isso nós não podemos dizer que é da Embrapa. Isso é do povo brasileiro. Simplesmente a Embrapa, quando ela foi criada na década de 70, as instituições, como ela tinha mais estrutura, mais recursos, as outras instituições, como o IRGA, IAC, IAPA, passaram todo o acervo para a gente. E hoje, se eles precisarem desse material, imediatamente tem que retornar para eles. Como as instituições de pequenos produtores, tudo, esse material é do povo brasileiro. O Banco Ativo de Germoplasma de Arroz e Feijão, neste ano de 2020, completa 45 anos de existência. Nestes anos todos, ele sofreu profundas reformulações na sua infraestrutura e na maneira de manejar os acessos de arroz e feijão ali armazenados. Foram implementadas normas de qualidade total e fazendo com que todas as atividades do banco são regidas hoje por protocolos operacionais padrão. Todas essas mudanças fizeram com que este banco fosse considerado o melhor banco da Embrapa. Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.